Olá, 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 mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, a Cássia. Estávamos conversando sobre algumas coisas no carro ontem, e ela trouxe uma sabedoria, um conhecimento. Eu falei assim, Cássia, essas mulheres do tempo de mesa, elas precisam saber disso. E agora eu deixo, então, o tempo de mesa nas mãos da Cássia. Cássia, se apresenta para essas mulheres, é tudo contigo. Obrigada, Cris. Então, bom dia, mulheres. Meu nome é Cássia, eu tenho 22 anos e eu tenho formação em técnica em enfermagem. Uma das minhas matérias favoritas eram a obstetrícia, onde conta bastante, a gente aprende sobre o nosso corpo. A questão do que só a mulher tem o nosso útero, né? Então, eu planejei algo aqui para trazer para vocês, que foi uma dúvida que surgiu no carro, como a Cris falou, que como existe a desinformação, né? Eu era uma dessa há 3 anos atrás, antes de me formar, e hoje vocês têm a oportunidade de escutar isso, onde é uma verdade, né? Então, o que tem a ver a feminilidade com o ciclo menstrual? O nosso ciclo, aquele que a gente fica um pouco. Tem gente que fica mais triste, tem gente que fica mais braba, né? Tem mulheres que sentem mais, outras nem sentem oscilação. Entramos com métodos contraceptivos, para auxiliar nesse ciclo menstrual, que é o que os nossos ginecologistas falam para nós, né? Então, hoje eu venho trazer sobre nós, mulheres, algo muito importante, que é o que é a menstruação. A conversa surgiu quando a gente foi falando sobre isso e eu escutei assim, a menstruação é um sangue sujo, uma sujeira, onde o corpo elimina toxinas. Quem aqui concorda com isso? Coloca um sim aqui no chat, para mim compreender como que vocês têm sobre isso. O que acontece que a gente entende isso? Não é só a desinformação, ela vem de uma cultura, de um aprendizado que desde antes a gente tem essa visão sobre a menstruação. Vou trazer também lá uma parte da Bíblia onde fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Já naquele tempo, as mulheres, quando elas estavam no período, era algo que elas tinham que ficar fora, elas tinham que se excluir, porque era visto como algo impuro, impuro mesmo. Se tu tocasse, você tinha que ir fazer limpeza no mar, na época era assim, a mulher não podia comer na mesma mesa, ela era impura. A crença, né? Então a gente carrega isso na nossa cultura até hoje. Então, como é que eu posso dizer? Para desmentir isso, a gente já pode trazer algo sobre Jesus. No momento em que ela encosta nas vestes de Jesus, Jesus não a condena, não repreende ela. Meu Deus, me encostou, agora eu estou impuro. Não, de forma alguma. Ele já vem falando, filha. Filha, ele já reforça a identidade dela. Faz algo, a tua fé te curou. Reforçando a identidade dela e não reforçando uma impureza, porque a fase menstrual ela é um ciclo. E Deus é um Deus de ciclos. E por que ele faria o nosso corpo um ciclo para a gente rejeitar ele? Então, todas as vezes que a gente rejeita esse ciclo, que é a mulher, o corpo feminino ele foi criado com esse propósito. Então, rejeitamos o propósito? Não faz sentido, né? Então,
o corpo, na fase menstrual, ele é uma preparação. Uma preparação, e o nosso corpo, ele sente uma expectativa, por mais que talvez a gente não compreenda na consciência que a gente cria essa expectativa, os nossos hormônios falam. O clínico, ele fala. Ele explica isso, que são os hormônios. Eu vou citar 2 hormônios aqui, que são o que mais, assim, traz hoje a emoção, né, no ciclo ali, quando a gente tá bem, quando a gente fica um pouco mal, que é os hormônios estrogênio e LH. Esse estrogênio e LH, o que eles são? Eles aparecem, nós temos quatro ciclos, né? É a fase lútea, a fase menstrual, onde o sangue sai, a pré-ovulatória e a ovulatória. O que isso traz? Menstruação é onde sai aquele sangue, né? Pode vir aqui alguma, não, mas eu não menstruo há 3 anos, eu não menstruo há 3 meses, ou o meu ciclo é bem regular. O que significa esse sangue? Então, não é um sangue sujo, não é liberando toxinas. Esse sangue, ele sai de forma de sangue, porém, o que ele é? Quando o nosso corpo, ele está na fase para menstruar, ele cria uma camada, que é a endométrica, ele cria essa camada na parede uterina para receber o óvulo. O óvulo, onde o embrião irá se encontrar com ele, ocorrendo a fecundação, aonde vai ter um bebê. E esse bebê, ele vem no óvulo e ele gruda, vou dizer assim, na parede uterina. Na parede uterina ele gruda, ele fica ali e ele se desenvolve. Porém, quando não ocorre isso, o que acontece? A parede do útero, ele não recebe o embrião, então ele se prepara para um novo ciclo, que é quando começa a contração dessa parede uterina, que muitas mulheres sentem a cólica, né? Essa cólica que pode acontecer muito forte, que algumas podem sentir menos, varia muito também do emocional, da tua crença, se tu já acredita que não, o meu período menstrual é forte demais, eu sempre sofro muito, isso é uma crença. A Cris, ela já vem trabalhando com a gente sobre crenças, sobre padrões que a gente segue, então a fase menstrual ela também não é diferente. Ela começa na nossa mente. Tem 2 hormônios, que é esses hormônios, estrogênio e LH, que eles são criados, adivinha onde? No cérebro. Ele não cria aqui embaixo e acontece só aqui embaixo, não. Ele vem aqui. Esses hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e pelo hipófise, são partes do nosso cérebro, né? E nos ovários, que daí vem o óvulo. Então, gente, eu até anotei aqui, não é sujeira, é um tecido rico que foi preparado para gerar vida. A camada que eu falei, né, onde o óvulo ele se conecta, quando não acontece, ele sai. Só que isso não é sujeira. Essa camada ela foi preparada para segurar a criancinha, o óvulo. E isso ele repete todos os meses. Então, na verdade, é novo. Todos os meses aquele sangue é novo. Isso que eu tô falando para vocês é sem métodos contraceptivos, tá? Isso é o natural. Já vou abrir um parênteses aqui. Alguém toma anticoncepcional pílula aqui? 21 dias, né? Normal? Sim? Não? Pois é. O que acontece com o corpo quando a gente toma o anticoncepcional? Por que são pílulas 21 dias para 7, né? Tem uns que para 5, ou tem uns que nem para.
o anticoncepcional, o hormônio que tem ali, ele trabalha no corpo de forma que tu não ovule. Então, aquele sangue que sai com o remédio, ele não é a menstruação em si. O corpo natural, ele também não entende muito bem o que está acontecendo com ele, com o remédio. E o que acontece? A gente toma o remédio, ele é uma... Por isso que se tu esquecer um dia, ele já falha, porque ele é uma dose diária, 24 horas. Por isso que quem indica, né? Tu tem que tomar, tipo, no mesmo horário todos os dias. Eu tomei olha, acho que deu 7 anos pílula anticoncepcional, até eu entender o que era por trás desse remédio. Mas vamos por partes. Esse sangue que sai com o remédio, ele é o útero se contraindo também para sair a camada, porém não tem óvulo ali, não ocorreu. Então essa contração é simplesmente vasos sanguíneos que dilatam e acontece a menstruação. Por isso que quando tem gente que, o meu ciclo ficou menor ou sai menos quando a gente toma um anticoncepcional, porque ele inibe isso, inibe o ciclo natural. É onde a gente não acontece o que tem que acontecer, vamos dizer assim. Por isso que tu rejeitar, eu tomei muito tempo e não sentia cólica, eu não sentia mudança de humor, que o emocional, a gente acha que é um padrão, né? Que é, assim, normal eu ficar brava no meu período menstrual, ou eu chorar. E isso do chorar, eu era muito do chorar. Alguém aqui no período de TPM chora? Sem motivo nenhum? Além das duas aqui do meu lado? Gente, o que acontece? São hormônios que acontecem aqui no nosso cérebro e atingem o nosso emocional. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, Deus criou ele perfeito. Então, esse ciclo que acontece, a parte, né? Os 4 ciclos, eles vão trabalhando na forma emocional com os hormônios. Esses hormônios, o estrogênio e o LH, quando na fase pré-ovulatória, que eu não sei vocês, mas o clínico, né, que é para ser o ideal, a gente ocorre o aumento desse estrogênio. Deixa eu ler aqui. A Vanessinha, eu fico com muita cólica e tenho sim vontade de chorar. Sim, isso eu vou te explicar o porquê que tu sente essa vontade de chorar. Isso que acontece quando na pré-ovulatória, esses hormônios eles sobem. O estrogênio e o LH, eles atuam ali onde a gente fica alegre, a gente tem motivação de iniciar o dia, a gente tem energia, a libido ela aumenta, é a hora onde a gente tende a procurar mais o marido. Então, que é o normal, que é o ideal, né, assim, é o plano de Deus. E quando acontece isso, tende a ficar ali a pré-ovulação por uns 7 dias, no caso, uma semana ali. Tu cria isso, tu é criativa, ativa modos na feminilidade incríveis, tu tá aquele bem-estar total. Tá. Aí que a gente acha que tá tudo bem. Aí começa a ficar ruim, né? A gente começa a ficar perto da menstruação, fica aquela TPM, tempo pré-menstrual, né? O que é o tempo pré-menstrual? Que é a pós-ovulação. Após ovulação, o LH e o estrogênio, ele cai. Ele cai nos níveis, assim, bem significativos, aonde o que acontece na emoção? A gente fica com aquela sensação... Isso não é consciente, isso é inconsciente, isso é o corpo. Isso é trabalho que acontece aqui que a gente não percebe.
claro, né, na correria do dia a dia, a gente não consegue sentir o que está acontecendo e nem se identificar. Aí, o que que acontece? O que que é o ideal? A gente identificar que está acontecendo. Tive um pico de alegria, agora está caindo, o que está acontecendo? TPM. Os hormônios caíram, a gente tende a ficar com uma sensação de tristeza ou braba. Por quê? Porque o nosso corpo, ele se preparou para receber uma criança. E quando isso não acontece, o nosso corpo dá uma sensação de vazio. Esse vazio, ele acontece e a gente não entende que esse vazio, ele é hora de acolhimento. Aí entra as personalidades. A Cris pode ficar extremamente braba, irritada, e pode ser que esse vazio para ela, que ela não sabe que é vazio, fique braba com tudo aqui fora, mas é o corpo demonstrando que ele está no normal dele, era para ter vindo uma criança, mas não veio. Então, e eu já fico triste, eu já choro, sou que nem a Vanessa. Eu já choro, já qualquer motivo para mim é chorar. E a gente acha que daí problematiza, né? Ai, a fulana falou de mal comigo, ou eu entendi algo errado, o marido não recolheu a toalha, aí a gente já fica triste, já chora, mas na verdade não tem nada a ver, não é sobre essas coisas aqui fora, é sobre aqui dentro. É sobre o vazio que ficou aqui no corpo. Então, é a hora da gente se conectar além, né, mais com Deus. Porque esse ciclo, esse processo, como eu falei no início, é a capacidade de gerar. Então, a gente rejeitando essa parte, a gente rejeita o resto. Tem mulheres que não querem engravidar agora. Tem mulheres que querem engravidar. Aí, quando acontece isso, a gente tende a ficar, meu Deus, mais triste ainda, por que eu não engravidei? Mas as coisas acontecem no dia a dia, no flow. A gente ora, a gente declara para Deus, Deus sabe do tempo e Deus sabe do tempo e a gente entende do ciclo. Então a gente adapta essas informações e não surta. Como eu ficava triste, né? Eu não ficava brava, mas eu conheço pessoas que quando fica no período menstrual, gente, é de não conviver com a pessoa, de ficar braba mesmo, assim, de sair soltando os cavalos em todo mundo. Só que isso quer falar o quê? Que a pessoa não tá olhando para dentro. Porque é nesse momento que a gente tem que, eu tô reagindo a essa situação assim, porque eu tô com um processo interno. Então eu vou procurar falar mais com Deus, eu vou ficar mais quietinha, tá tudo bem. Mas a gente não quer sentir, a gente quer ficar bem. A gente tem que produzir. Por isso que o ideal, ele vem muito, muito forte. Tinha que ter essa semana, o CLT, ele não tem uma semana, a mulher CLT que fica em casa, por exemplo. Não, tu tem que produzir do mesmo jeito. Mas como que tu vai produzir do mesmo jeito se numa semana tu tá com os hormônios, top, e na outra semana tu tá destruída? Como que produz do mesmo jeito? E aí quem não se entende, quem não conhece, não olha, não sente para dentro, surta. Surta. Surta com o marido, surta no serviço. Quando tu precisa produzir nesse período, o que tu tem que fazer? Tu recorre à inteligência emocional. Não, eu tô passando por isso, então eu sei o que eu tinha que fazer, eu quero o ideal, porém Deus me dá forças, eu preciso produzir. Entra outros 500, mas o ideal, né? Tem o ideal e a realidade. A gente adapta isso à realidade. Então,
Eu falei da fase pré-ovulatória, da fase ovulatória e o pós-ovulação. E daí, os três e a menstruação. A menstruação, ela ocorre depois de tudo. Depois que volta a menstruação, vem a parte pré-ovulatória, que é a parte, agora vamos falar do período fértil, ele vem ali no momento em que a pré-ovulação acontece, o hormônio da progesterona, ele sobe, que ele está preparando os óvulos maduros para sair um ali. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a idade, né? A mulher ali, desde que nasce, tem uma certa quantidade de óvulos, depois dos 30, nos 40. Isso, a ciência, a biologia, né? A fisiologia, ela explica para a gente ter uma noção. Mas quando tu se confia em Deus, é diferente. Porque ele que criou a gente, né? Então, ele que sabe o que tem que acontecer. Só que essa confiança, ela não vem do nada, assim. Essa confiança vem quando a gente entende. Então, eu quero engravidar, eu vou entender o meu ciclo, quando eu estou mais fértil, o meu período, e não aconteceu esse mês, não era para ser. Eu faz 4 meses que eu sou casada, né? Então, no meu primeiro mês casada, eu não queria mais tomar o meu anticoncepcional, porque eu não queria atrapalhar os planos de Deus. Porém, eu me sentia irresponsável não tomando o anticoncepcional. Porque eu falei assim, tá, mas eu não queria engravidar agora. Então, como que eu vou ser irresponsável sem tomar o anticoncepcional e eu vou engravidar? Porque é fisiologia, é 1 mais 1 é 2. Aí eu conversei com a Bruna, a minha mentora, que ela tá aqui agora, e o que ela me disse? Ou tu confia, ou tu não confia. Não tem tentar soltar essa caneta. Ou tu solta, ou tu não solta. Ou tu confia, ou tu não confia. E aí eu fiquei com aquilo mais... Tá, porque a crença do mundo é o ir na fé, né? O tal do na fé. Mas na fé de quem, gente? Tua, de fato, que tu quer esperar o tempo de Deus, ou quer se alinhar com os planos dele, ou é na fé do mundo? Por que eu sentia isso da irresponsabilidade? Porque eu estava na fé do mundo. Aí, quando a Bruna me trouxe esse entendimento, eu fiquei pensando, analisando. Por eu saber a parte clínica, eu pensava, mas, gente, não tem como. Se 1 mais 1 é 2, não tem como eu ter relação no meu período fértil, ter ali a finalização e eu não engravidar. Se não tem problemas comigo e nem com meu marido. Gente, não tem como. Eu pensava, né? 3 anos. Fisiologicamente. Tá, pensei, casei, aconteci, pensei, vou estar grávida no primeiro mês. Pensei, meu Deus. Aceitei, porém, aquela coisa, pensei, Deus, estou confiando em ti, de fato, entreguei a oração, né, que é uma conversa sincera com Deus, não é? Querido Deus, soberano Pai, te entrego aqui meu outro, tá bom. Não, é uma conversa sincera, o que eu quero, o que tu quer. Aí tá. Falei com Deus, falei com meu marido também, né, ele, não, é isso aí, vamos lá. Tá. Gente, 4 meses de casado, não tô grávida ainda. Então, a fisiologia, ela existe para a gente entender ali como funciona, agir de tal forma, porém, quem confia em Deus não age como o mundo. Não age como quem não acredita, como quem não confia. Voltamos a quem confia, confia. Quem não confia, não confia.
Não tem como tentar confiar. Então, a fertilidade, ela ocorre no ciclo o primeiro, né, que é o pré-ovulatório, vem a ovulação. Essa fertilidade, ela ocorre nesse ciclo, porém, nós temos um dia que é, tipo assim, mais fértil, que é quando tende a ocorrer mais, assim, o resultado da gestação. Porém, voltamos a dizer, quem confia em Deus, as coisas são diferentes. Pode ser que sim, se tu tá tentando, tente nesse dia. Ai, Cássia, mas olha, eu vou confiar em Deus, porém, agora eu entendi que não é agora. Mas eu também não quero tomar remédio. Não quero isso para minha vida, porque não é só gestação, né? O remédio, eu vou trazer um pouco mais do meu testemunho sobre o remédio também. Então, não quero, mas eu não quero tomar remédio também, mas também não queria engravidar agora. Eu tenho uma prioridade, estou com risco de saúde, quero emagrecer, ou algo assim. Deus, ele não é um carrasco que ele quer que tu agora. Nós somos filhas amadas que ele cria com carinho. E ele conhece nosso coração. Então, Cássia, não quero engravidar agora e também não quero tomar remédio. Gente, entender os 4 ciclos. Menstruação, pós-menstruação, vai acontecer a pré-ovulação. A pré-ovulação onde a gente fica, uhul. Ovulação é quando ocorre onde tu tá fértil. Terceira semana. Você pode contar ali, em média, na terceira semana, após a semana da menstruação. Fertilidade. Ela é pimba. 24 horas, eu estava dando uma estudadinha antes de trazer para vocês. O período fértil, ele ocorre nessa uma semana, porém tem um dia que ele é mais ativo, onde o resultado, ele é para vir. Você vai cuidar essa semana, se você não quer. Aí, na outra semana, que é a fase onde acontece a menstruação, vai descamar esse útero. E pronto. Não vai ter bebê. O porquê que tem gente, mas eu menstruei, engravidei e menstruei até meus 5 meses de gestação. Alguém conhece alguém ou alguma de vocês que menstruou na gestação no início? Não é menstruação, isso é um sangramento que é em partes normal, em partes não é normal, depende do caso de cada um. Menstruação, ela é quando não ocorre a fecundação e o útero descama. Quem sangra quando já está na gestação, ou é algo de errado, ou é normal, se for algo pouco. Tá? Anticoncepcional. Hoje em dia tem vários, né? Tem injeção, é hormônio, gente. Isso é hormônio. O que o remédio ele faz? Ele inibe os hormônios que acontecem direto pelo cérebro para menstruar. Eu coloco no Varing. Esse no Varing é DIU? Lu, você me explica aqui no Não, comentário? chamam de anel ele. Ele coloca 22 dias e tira para menstruar. Uhum, uhum. É a mesma coisa, é o hormônio que a gente, o médico indica para tu não ter a ovulação. Então, é por isso que tu não engravida. Porque ele inibe a parte normal, não tem ovulação. Aí a gente tá com 35 anos, tomamos remédio a vida inteira. E como é que tá essa ovulação que não teve o ciclo normal? De vinda e foi embora, não teve fecundação.
A crença e o padrão que a gente escuta de não ser mãe ou de rejeitar essa menstruação são coisas que resultam em verdades que a gente acredita. Ou que eu vou passar muito mal no período, ou da gestação. Eu falava muito que eu não queria ter filhos, que eu não queria ser mãe. Eu, com 20 anos, tinha medo de engravidar na adolescência, porque a minha mãe falava muito que eu não podia engravidar na adolescência. Então, quando aqui tem mulheres que têm filhas mulheres, expliquem cedo. Quando vocês acham que elas já estão prontas para isso, expliquem o que é ser mãe, o que acontece, o que é a menstruação, porque eu desde novinha rejeitei. Meu Deus, ficar sangrando uma vez por mês, pelo amor de Deus, que chatice. Eu fui logo cedo. Esse hormônio do estrogênio é o que a gente faz, o que cria, né? O corpinho da mocinha que né, começa, ela menstruou, ela vai criar uma bunda, um peito. E esse hormônio, ele vai indo ali. Então, é o que, não sei, aqui tem gente que fica com os peitos bem doloridos, né? O seio bem dolorido na fase. É o hormônio. É normal. Então, quanto mais a gente rejeita isso, mais a gente reclama disso. Reclamar é clamar 2 vezes, né? Ai, que cólica. Ai, que cólica. Nega o corpo feminino, a probabilidade de doenças do feminino é 100%. Fato, né? Fato. Quem nega o feminino é um caminho para tu rejeitar aquilo. O teu, mas não é consciente, eu nunca rejeitei, nunca falei. Já entendemos sobre padrão, sobre célula, que eu sou metade, minha mãe, a família inteira para trás. Como é que foi para tua avó ter 15 filhos? Será que ela não rejeitou em nenhum momento? Tá na tua célula. E aí a gente acha que a gente é original, mas o pensamento de não ter filho é meu mesmo, assim, eu que decidi. Não foi tu que decidiu. Foi teu padrão, tuas células. Então, ser filha é trazer quem eu sou com Deus. Quem Deus é, quem Deus diz que eu sou. E o processo da menstruação, de gerar vida, gente, a gente gera vida. Acho que é um ápice do ser humano. Não tem que um ser humano faz mais bonito do que fazer uma criança. Aqui, quem tem filho aqui, se viu sem os teus filhos? Tira agora os seus filhos se não tem um vazio. Então, a gente entrega essa criança desde quando ela está na barriga. A gente já declara que esse filho, quem deu, foi Deus. Independente do que se tu quis, se tu não quis. Porque os planos de Deus é isso. Pode ser que o meu filho vá remir uma geração. E vai. E aí a gente está rejeitando isso, rejeitando o ciclo natural da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Tirar uma dúvida? Tirar uma dúvida? Não percam a oportunidade. Isso, eu fico bem emotiva falando disso, porque eu inibi muitas vezes o meu sentir do feminino. O anticoncepcional, para mim, ele inibia o meu sentir de sentimentos. Eu achava que eu só não estava evitando a gravidez.
mas eu estava evitando o meu feminino. A sensibilidade. Nós mulheres somos sensíveis, e não sensíveis de fraca, sensíveis de sensibilidade no sentir. Então, eu não sentia as minhas próprias emoções. Não rejeitava sentir raiva, rejeitava sentir tristeza. E eu achava que era normal. Era só eu, meu jeitinho bruto mesmo. Não, era o anticoncepcional me tornando quem eu não nasci para ser. Uma pessoa rígida. Quer falar, Quero? Oi. Oi. Sobre essa parte do processo, né? Quando eu engravidei do Noah, foi uma fase que a gente estava quase sem tempo, assim, né? Então, o sexo mesmo era algo que a gente se encontrava em um momento, né? E eu tomava anticoncepcional, e mesmo assim nós engravidamos. Então, eu falo que o Noah, ele foi planejado para o tempo que Deus desejou que ele viesse, né? E eu tomava anticoncepcional há 17 anos, imagina. Então, o que a gente ouve, né? Que a gente, nossa, vai demorar muito. Quando tu começar a tentar, tu não Pula tá no corpo. Então, quando eu tive o Noah, eu tive receio, né? Eu vou confessar pra você, assim, a gente teve medo de engravidar, nem era o Max, era eu, tive medo de engravidar de novo, e eu fui pra injeção. Logo em seguida, assim, que eu pude começar a tomar. E ali eu vi o quanto que era muito pior do que o anticoncepcional. Quando eu parei de tomar, eu tomei fevereiro, março, foi 2 injeções que eu tomei. Eu demorei mais de 1 ano para o meu ciclo menstrual voltar ao normal. Para vocês terem ideia do quanto que prejudica realmente a nossa ordem, né? E depois disso, sim, eu tinha todas as crenças de ciclo muito forte, de cólica, de tudo isso que acontecia quando eu era criança, né? E que eu ouvia da minha mãe, ouvia da minha avó. Minha avó mesmo dizia, nossa, quando eu menstruava eu não podia nem ir para a escola, ela falava, eu tinha que ficar deitada, porque... Então, isso estava em mim. O meu ciclo, sim, ele é mais forte, mas hoje, para mim, não existe como eu impedir ele, né? Eu colocar hormônio no meu corpo, sabendo que eu estou interferindo, porque vai ter um momento que nós queremos ter o segundo filho, e daí? Como que eu estou interferindo o fluxo de Deus, né? Então, eu creio que essa parte do sentir era o principal. Para mim eu não posso engravidar na adolescência, só que eu engravidei do Noah com 32 anos, e para mim era adolescência ainda, né? Então... É tão forte na nossa mente a crença que não deixa, né? Sabe que imagina, a gente estava casada há 6 anos já, e para mim era como assim, eu tô grávida? Por quê? Porque não era o plano do feminismo, vamos dizer assim, tu engravidar antes que tudo acontecesse na tua vida, antes que todos os teus planos da tua mente humana fossem realizados. Mas quando vem um filho, tu descobre que o maior plano de Deus é isso. Existe uma mulher antes da maternidade, existe uma mulher depois da maternidade. Então, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, tanto que na Bíblia tá, né? A maternidade salva a mulher. Então, essa parte do anticoncepcional é algo que realmente é o medo da gente deixar o fluir de Deus acontecer. Cássia, sobre o que tu estava falando da tabela ali, né? Que é a clássica tabelinha, né? E confesso para vocês que hoje nós usamos preservativo, tá? Eu não faço sem preservativo. Mas a gente sabe que ainda assim existe a possibilidade porque o corpo tá ali, né? A chance não existe nada 100%. Mas o que tu entende sobre isso? Como é que rola isso, assim, sem e tal? É realmente confiar ali no processo da tabela e não no fluir de Deus. O confiar na tabela, por exemplo, mesmo que tu não queira engravidar ou tu quer engravidar, tu pode usar a tabela para conhecer
e poder encaixar no dia a dia, né? Assim, ou também na relação e na emoção, né? A tabela, até a Cris fazia, 3 anos. Eu uso tabela há 3 anos. tabelinha há 3 anos. E funcionou para ela, não tá grávida aqui ainda, né? Ainda. Gente, o que acontece? O corpo, ele não... se eu tô na pré-ovulação, eu não tô ovulando. Isso é tipo assim, certo? Como 1 mais 1 é 2. Então, acontece que se tu fazer a tabelinha, elas são 4 semanas. Tu vai identificar o teu corpo. Não tem como eu dizer que a Thaís é a mesma coisa que a Carolyn, não tem como. O corpo, ele fala diferente, porém, a base é a mesma. Então, tu vai identificar se eu fico 3 dias na menstruação, tu pode ficar 5, aí como é que vai ficar? Então, ela é individual. Ela existe, porém, ela é individual. Tu vai trazer para o teu ciclo. Então, tu vai ficar os dias menstruada, tu vai contar os dias menstruada, 7 dias depois tu vai ficar na pré-ovulação, esses 7 dias ovulando que tem a chance de engravidar, que é onde tu pode se cuidar. Aí o pós, daí vem a menstruação, o pós-menstruação é onde não tem nenhuma chance de engravidar. Então, essa tabelinha, ela explica isso. São dias que tu fica de boa, tem dias que se tu não quer engravidar, tu vai se cuidar, e os outros dias que é bem tranquilo. Então, o fluir de Deus é tu agir com a tabelinha, porém confiando que se ele quiser, vai acontecer lá no pré-ovulação. Entende? Então, a confiança, ela não é na fé do mundo. É na fé que vai acontecer quando tiver que acontecer. Eu, por exemplo, testifiquei que 1 mais 1 às vezes não é 2. Né? Não. Gente, para mim era assim, não tem como. Passou 1 mês, eu tava bem na lua de mel, eu tava no meu período fértil. Capaz. Então, tipo assim, para mim era certo. Eu esperei 1 mês e fiz um teste, eu não tava grávida. Então, e essa que tu falou da questão do tomei há 17 anos o anticoncepcional, todo mundo tem isso de achar que ele é acumulativo. Gente, se ele fosse acumulativo, tu tomava uma pílula, durava 30 dias. Ele é diário. O de 21 dias, né, a cartela. Ele é diário. E ele é tão, assim, sensível. Ele é tão sensível. Por que eles usam que não é 100% contraceptivo? Porque ele tem tantos fatores, não pode ficar no sol. Vocês já leram a bula? Ou só tomou porque o médico falou para tomar? Né? Ele não pode ficar no sol, ele não pode ficar em ambiente úmido, ele não pode... Tu não pode tomar hoje, se eu tomei às 10 horas da noite, tomar amanhã às 10 horas da manhã e tomar nas outras 10 horas da manhã, já passou 24 horas, já não tá mais protegida, vamos dizer assim. Ah, engravidei tomando anticoncepcional. Não, tu errou em algum momento, tu errou aí. Né? Aí a gente já bota a culpa em quem não tem. E a injeção, o que acontece na injeção? Ela é o que era de uma aplicação na semana ou uma no mês? Uma no mês. Uma no mês. Se a pílula é 21 dias para tu menstruar, tu tem que tomar os 21 dias. E a injeção é uma vez, o que tu acha sobre isso? É a bomba das bombas. Eu acho que eu vi aqui no chat que tinha engordado. Como é que abre aqui? Que tinha engordado com a injeção. Porque a injeção, o hormônio é injetado muito, é uma quantidade muito alta do nosso corpo, não está acostumado, né? Era para seguir o fluxo. Mas aí a gente coloca essa bomba. Aí a gente tem oscilação no humor, a gente não consegue produzir, ou a gente começa a oscilar tudo aqui na mente, gente.
até na alimentação. Essa coisa da gente não sentir nem a saciedade da comida, ela também vem disso, porque os hormônios, eles são feitos aqui, aí a gente injeta hormônio onde não era para injetar, coloca mais onde era para ser menos, aí a gente não quer que não dê nada de errado, a gente quer que fique tudo bem, tudo tem que estar produzindo. Então, essa da injeção, os métodos contraceptivos, que nem o DIU, ele é para ser uma coisa mais natural, né? Que é para colocar ali e só não vai passar o óvulo. E se ele passa, tu engravida, não, que daí é onde acontece que desloca o DIU, eu nunca coloquei. Porém, ele injeta hormônios também. Tudo que rompe um ciclo natural, gente, vai ter o prós e o contra, né? Aí faz uma pergunta para elas. Quem é a favor do aborto? Alguém aqui é a favor do aborto? Ninguém levantou a mão? Ninguém é a favor do aborto? Por que toma anticoncepcional? Todo anticoncepcional é abortivo, o é abortivo, toda injeção é abortiva. Todos. Não existe nenhum método anticoncepcional que não seja abortivo. Daí a gente levanta a bandeira que a gente é contra o aborto e faz isso todo mês. Uhum. Rejeita a vida todo mês, rejeita o feminino todo mês, rejeita o que Deus criou perfeitamente para ser todo mês, sem nem saber. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente levanta bandeiras. Porque a gente pode estar dando um tiro no próprio pé, às vezes. Sendo hipócrita. Sendo hipócrita, porque o anticoncepcional, mas não estão matando a criança, vamos dizer assim, né? Vamos explicar o que a Cris falou de ser abortivo. Quando a gente não... Isso é o ideal, né? Quando a gente não confia em Deus e toma um anticoncepcional, ele acontece para não ter a ovulação. E, gente, isso é humano, isso é ciência. De fato, acontece. Então, se tu tomou ali bem certinho, não tem como tu dizer que não vai, não, eu tomo, mas eu confio em Deus. Faz sentido. Eu tomo uma água suja e confio que tá tudo certo. Então, o anticoncepcional, todos os métodos contraceptivos, eles agem na forma abortiva, como tu não quer. Se fosse se criar uma criança, tu tá evitando que isso aconteça. Evitando o fluido natural. Evitando o fluir natural. Ô, Guria, eu posso fazer uma pergunta? Claro, tem. Eu estou num grupo, né, onde tem muitos católicos, né, e os católicos, eles não usam nenhum método contraceptivo, tá? Uhum. Mas aí, uma pergunta. A camisinha, ela também acaba sendo, se a gente colocar isso numa pauta abortiva, a camisinha, ela também acaba sendo o sexo oral também acaba sendo, porque a gente vai, né, no sexo oral, a gente não vai introduzir nada. Uhum. A camisinha também. Se a gente levar muito ao pé da letra, assim, a questão do abortivo, né, que é uma pauta que eu acho que ele é bem, bem forte, assim, mas é assim, né, acho que existe o cuidado e tal, acho que nem todo mundo, né, quer ter, ou, por exemplo, no meu caso, né, eu vou fazer 43 anos, eu não quero ter outro filho, eu não posso nesse momento ter outro filho, e a chance de vir uma criança com algum problema, ela é bem grande. Obviamente, Deus me mandou, meu Deus do céu, eu abraçaria com todo o meu amor, meu filho, né? Mas eu sei das minhas condições hoje, né? Então é mais assim, porque pra mim também teria a mesma lógica, né? Eu uso DIU, né? Depois que eu tive o Benício, eu coloquei DIU.
E aí, outros métodos também seriam, né? Como camisinha, como... E aí, como é que fica essa questão, assim, pra ti, assim? Então, Thaís, o que acontece? O católico tu trouxe, né, que é uma religião que não usa o método contraceptivo. Tudo que a gente faz, a gente coloca uma intenção. E essa intenção, ela não pode ser algo assim avulsa. Se tu não coloca intenção, tu não coloca intenção. Então, eu tenho relação com intenção. Porque ela é um dos pontos onde mais conecta o ser humano na Terra. Então, essa intenção que a gente coloca, ela também tu coloca para o método de gestação, ou não ser, ou não ter, ou não engravidar. Então, vamos primeiro para o primeiro ponto. A camisinha, sim, seria a abortiva, por quê? Porque o esperma, ele sai do homem, e se ele vive 24 horas. Então, se ele não teve na relação, ele saiu fora, ele entrou em contato com o mundo, ele morre, ele não tem mais vida. Então, porque um embrião, ele tem vida, né? Tem muita gente que fala que só tem vida depois dos 4 meses. Antes disso é só um feto. Então, o que tem que matar? Por que tem que tirar se ele não tem vida? Né? Não faz sentido. Essa conta, ela não bate. Mas tem que tirar antes dos 4 meses. Daí não tem vida. Tá, mas daí não faz sentido. Por que tem que tirar se não tem vida? Se não mata, se tem que matar se não tem vida. Conta. Então, daí tá, trazendo a parte da camisinha, é isso. E a questão de que tu não quer, tu já teve uma conversa sincera com Deus? É isso que eu tenho para te dizer. Que essa conversa sincera, ele vai te trazer lápises, uma nuance do que o que tu quer. Tu vai colocar os teus desejos, ele vai te dar uma paz no coração, ou não. Entende? Então, essa pergunta, ela é mais no interior, mais tu e Deus. O que... Não, minha pergunta foi mais em relação ao sexo oral e a camisinha, né? Que a gente acaba... São coisas que, você entende? Não precisa falar questão explícita aqui, né? Também seriam métodos abortivos, que são métodos que... Sim. Aí como é que a gente vai ficar, né? Sem essa... Só na fé, assim, o meu medo é esse, sabe? É de colocar tanto fé. A gente tem que ter fé, tem que ter tudo, mas falar sobre um aborto é bem forte, assim, né? Quando a gente traz esse ponto, mas eu te entendi, tá? Uhum. A camisinha, na verdade, ela não existe só para gestação, né? Ela foi criada, nós temos que ver o início do porquê que ela foi criada. Do porquê que ela existe. Do porquê que né, ela foi trazida por causa das doenças sexualmente transmissíveis. Sexo fora do casamento traz doenças. Fora do casamento, antes do casamento, com pessoas que tu não conhece. Então, ela não faz sentido para quem está nesse ramo, nesse mundo. E o sexo oral, ele, de fato, se tem a ejaculação, é um aborto. Não é o aborto em si, né? É evitar que um ciclo aconteça. Então... eu vou desenhar para elas aqui. Mulher, homem, quando eles se conectam, eles têm uma intimidade. E dessa intimidade é gerada uma vida. Não quer ter vida, não tem intimidade. É simples.
Se vai ter intimidade, vai gerar vida, porque através da intimidade gera os espermas que têm vida. Se tu bota esses espermas fora, tu tá rejeitando a vida. Não quer ter vida, não tenha sexo, não tenha relação, não tenha intimidade. É simples. Não tem, eu não quero engravidar, não quer engravidar, não tem intimidade. Eu faço como a Cássia falou, conversa com Deus. Deus, olha só, eu não quero por isso, isso. Eu vou ter relação lá com meu marido, mas eu não quero engravidar. Mas tu já sabe que pode acontecer porque tu tá tendo intimidade. Toda intimidade gera vida. Por isso que quando a mulher, a filha amada de Deus, ela tem intimidade com Deus, ela começa a viver um fluir natural da vida. Porque ela ela vira um com Deus. Intimidade é virar um. Não quero vida, não tenho intimidade. Desenhou? Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa? Já é quase 1 hora, já podemos encerrar. Deixa eu ver aqui no chat. O anticoncepcional me fez engordar eternamente. Eu só descobri quando tive que parar para tomar por causa de uma pequena cautelização de fazer. Já ouvi falar que tem pessoas que regam plantas com sangue, mas se eu for pesquisar mais a fundo, realmente existe. Eu achei bem estranho, mas cada um com suas crenças. É isso aí, Vanessa. É isso, de regar as plantas nunca vi, não. Mas, isso então, mulheres. Quero agradecer a Cris por essa oportunidade de falar sobre isso, que é um ponto muito, muito legal de conversar. É uma dúvida que frequentemente as pessoas têm, e agora vocês já sabem explicar que a menstruação não é um sangue sujo. É vida. É vida. É vida. Esperma é vida. Não quer gerar vida, não gera espermas. Certo, então, gente? Se vocês tiverem interesse de a gente fazer uma continuação desse assunto, desse papo, se durante o dia de hoje surgir alguma dúvida, alguma coisa, coloca no grupo, que a gente pode trazer o formato de responder somente as dúvidas de vocês, porque eu estava falando com a Cássia sobre isso. Cássia, esse é um ponto que Deus tem tratado muito no meu coração nos últimos anos. Porque eu comecei a, de verdade, assim, sentir o meu corpo, os meus hormônios, quando eu parei de tomar remédio. E o meu medo era o medo de todas as mulheres engravidar. Só que o papo, ele é bem profundo, sabe? Não dá pra gente trazer tanta coisa em um encontro apenas o tempo de mês. A gente pode ir trazendo, né, aos poucos esse assunto, até porque eu percebo, conversando com outras mulheres, que existe, sim, um tabu muito grande com relação a isso. Existem muitas mentiras que foram sendo contadas no decorrer de muitos tempos, muitas gerações, e a gente acredita nisso. E o fato de acreditar nisso vira uma verdade. Mas é apenas uma mentira disfarçada. Bem disfarçada, bem maquiada. E quando essa mentira vai vindo para fora, quando Jesus entra na nossa vida, não tem como a mentira ficar. E ela vai vindo e a gente vai caindo a ficha e vai trazendo a consciência, porque toda vez que me falavam que anticoncepcional e DIU era abortivo, eu rejeitava, negava. Até Deus tratar o meu coração e falar, sim, é abortivo, tu tá rejeitando a vida, como é que não vai ser um aborto? É um assunto pesado? Claro que é. Eu não aceitei quando eu escutei. Fiquei meses rejeitando a informação, até aceitar. Se eu não quero gerar vida, eu não vou ter intimidade com meu marido. Se eu for ter intimidade com meu marido, sem nenhum método contraceptivo, eu tenho a certeza, eu tenho a clareza que pode acontecer sim. Pode hoje até não entrar tão bem em vocês essa informação, mas quem convence é o nosso Pai, o Espírito Santo, e vocês, se vocês quiserem saber, receber no Espírito de vocês o que está sendo falado aqui, vocês vão receber. Ou vocês podem receber ou podem rejeitar. A gente tem duas opções, sempre. Ou eu recebo, ou aceito. E eu falo, Deus, eu quero entender esse rolê que essas mulheres estão falando. Porque o feminino é gerar vida. É multiplicar. Nós somos solo fértil. Se a gente passa rejeitando a vida, a gente rejeita o princípio de todas as coisas, onde tudo começou. Deus criou a mulher para gerar vida, para gerar multiplicação na Terra. Então, toda vez que a gente rejeita isso, nega isso,
Por que existe hoje, em 2026, tantas doenças do feminino, endometriose, mioma, câncer de mama, câncer no ovário, ovário policístico? Isso tudo são fatores de rejeições no nosso feminino. Quantas coisas eu curei do meu feminino quando eu comecei a aceitar as informações que estavam chegando em mim? Eu tinha mioma, tinha ovário policístico, tinha não sei o que, síndrome do não sei o que lá. Hoje eu não tenho nada. Por quê? Porque eu parei de rejeitar as informações. À medida que a gente vai parando de rejeitar as informações, a gente vai sendo curada. Então, se agora não faz sentido, fala assim, Deus, eu quero receber no meu espírito essas informações. Porque eu ainda sinto que estou rejeitando. E aí vocês vão receber. E é lindo o processo. Lindo, 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 lindo. Tem muito conteúdo para falar sobre isso. Sobre as doenças que a Cris falou. Se os hormônios eles já são criados nos cérebros? Quando nosso papai fez as pragas, criou as pragas, era por quê? Porque o povo estava fazendo algo que não foi feito para fazer. A doença sexualmente transmissível, ela acontece quando tu tem uma relação fora do teu casamento. Casais homossexuais, eles não foram feitos para ter relação sexual. Então, eles vão ter doença, sim. A AIDS, ela surgiu daí. Então, todos nós estamos, sim, pagando preço por algo que a gente fez fora dos princípios e valores que são o que Deus criou. E se a gente não se responsabiliza por essas coisas, a gente está sempre rejeitando a própria criação. E como Deus fez todas as coisas perfeitas. Todos nós somos responsáveis por todas as coisas que acontecem hoje em dia. Mas a gente pode escolher sair dessa realidade, sabe? Sem rejeitar, sem negar ela. Bom, mulheres, é isso, né? Por hoje. Eu falei para a Cássia tem 30, 40 minutos, Cris. Eu falei, não, pode ir, conforme vai a mulherada conversando, fazendo perguntas, tá tudo bem. Às vezes a gente passa um pouquinho do tempo, mas o importante é que sejam trazidas essas coisas para nós. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. E vai viver ainda muitas descobertas juntas, certo, meus amores? Amanhã nós nos encontramos. Gratidão, Cássia, por ter trazido esse assunto, essa pauta muito relevante para as nossas vidas. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, coloca no grupo. A Cássia pode responder, ou até a gente pode trazer um outro encontro só para responder no ao vivo os questionamentos de vocês, certo, mulheres? Faz uma oração para nós? Finalizar? Pai, nós queremos agradecer pela vida da Cássia, pela vida dessas mulheres que ficaram conosco até agora, a vida das mulheres que ainda chegarão através do vídeo da aula gravada do Tempo de Mesa, Pai. Obrigada, que nós tenhamos uma tarde abençoada na Tua presença, Pai. Que essa informação chegue no coração das Tuas filhas com a mais pura verdade, que é Cristo, Pai. Que é Cristo trazendo a revelação do que é o feminino, do que Deus fez verdadeiramente a gente para ser, que somos mulheres que têm um solo fértil, somos multiplicadoras, somos abençoadas pelo fato de gerar vidas, Pai. Obrigada, Pai, por estar nos trazendo essa consciência, essa sabedoria diretamente do alto, Pai. Com tanta clareza, com tanta pureza, Pai. Gratidão, Pai, pela vida nossa e de todas as mulheres que estão aqui e as que estão para chegar na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, mulheres. Amém, amém, amém. E até Ótimo mais. dia. Very good. Isso tá parecendo